Bem, no vídeo passado eu havia dito que o próximo eu trabalharia o Supremo Tribunal Federal, mas como os ministros do Supremo pretendem concluir as realizações do trabalho amanhã, quinta-feira, e hoje é quarta-feira, então eu vou deixar para trabalhar o Supremo amanhã. Hoje eu vou destacar aqui as viagens da presidente Dilma Rousseff e falar um pouco de economia brasileira, ok? Bem, neste ano de 2012, a presidente Dilma Rousseff fez o discurso de abertura na ONU, nas Nações Unidas. Então, é de praxe, desde 1947, o Brasil fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU todos os anos, né? Bom, a presidente Dilma Rousseff destacou o seguinte em seu discurso de abertura: a crise na Síria, a guerra civil na Síria, né? Então ela combateu esta guerra e também foi contra qualquer tipo de intervenção militar por parte de qualquer país no país sírio, ok? Então a presidente Dilma Rousseff, no discurso de abertura da ONU, ela condenou a guerra civil na Síria e também condenou qualquer tipo de intervenção militar dentro deste país. A presidente Dilma Rousseff também pediu o fim do embargo comercial contra Cuba. Desde 1962, o governo norte-americano mantém um intenso bloqueio econômico contra Cuba, porque no ano de 62 Cuba se aliou à União Soviética, permitindo a instalação de mísseis soviéticos naquele país direcionados para o território norte-americano. Isso fez com que os americanos na época determinassem embargo comercial contra Cuba. A presidente também defendeu a criação do Estado palestino, tá? Então, esse é o discurso de abertura. Esses foram os principais tópicos que a presidente Dilma Rousseff destacou. Ela condena a guerra civil na Síria, assim como qualquer tipo de intervenção militar externa. Ela defende o fim do bloqueio comercial contra Cuba e também defende a criação do Estado Nacional Palestino. A presidente Dilma Rousseff também participou do encontro dos países da América do Sul e dos países árabes, ocorrido em Lima, no Peru. Este foi o terceiro encontro. Eles chamam, esse encontro é chamado de Cúpula de Chefes de Estado e de Governo de Países Sul-Americanos e Países Árabes, tá ok? A sigla é ASPA, A-S-P-A. Então a presidente, ela participou do terceiro encontro, ou da terceira cúpula, né, ocorrida recentemente em Lima, no Peru, onde foram reunidos países sul-americanos e países árabes, no total 32 países. Neste encontro, a presidente Dilma Rousseff condenou os ataques por parte de alguns radicais islâmicos contra embaixadas, principalmente norte-americanas, em vários países do mundo. Por que as embaixadas foram atacadas recentemente e continuam sendo atacadas ainda? Porque parte do mundo islâmico, parte dos islâmicos reagiram contra o filme lançado nos Estados Unidos, A Inocência dos Muçulmanos, onde são feitas críticas duras ao profeta Maomé. Isso provocou uma forte reação por parte de radicais islâmicos, que passaram a atacar embaixadas norte-americanas por várias partes do mundo, com destaque para os países de religião islâmica, para países muçulmanos, ok? Então guardem esses dois encontros, essas duas participações da presidente Dilma Rousseff no ano de 2012. O discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU e também a participação na terceira cúpula dos países sul-americanos e países árabes, ocorrida recentemente em Lima, no Peru. Foi a terceira cúpula, o terceiro encontro, ok? Agora vamos falar um pouco de economia, né? Começando pela taxa Selic.
Selic, a sigla significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É parte da dívida pública que o governo transforma em título, emite títulos, negocia esses títulos e com parte da venda desses títulos o governo paga juros da dívida pública. E para os que compram esses títulos, o governo paga juros anuais, ok? Bem, a taxa de juros Selic em janeiro deste ano, ela estava no valor de 18% ao ano, né? Ou seja, desculpem, 11% ao ano. Então ela começa o ano em 11% ao ano. No dia 18 de janeiro deste ano, ela valia 11% ao ano. Hoje, quanto vale esta taxa de juro? Hoje ela vale 7,25% ao ano. Por quê? Ela sofreu sucessivos cortes este ano. E por que a taxa de juros Selic vem sofrendo sucessivos cortes? Isso tem a ver com a crise pela qual o Brasil e o mundo passa atualmente. Então, quando o governo faz corte na taxa de juros, o objetivo é fazer com que os juros caiam, é fazer com que o consumo aumente, é fazer com que empregos sejam gerados. Hoje o mundo vive uma crise econômica, principalmente por parte da Europa. Esta crise atinge países como Estados Unidos, países como a China, que são grandes importadores de produtos do Brasil, principalmente a China, que hoje é o principal parceiro comercial do Brasil. Já que o Brasil sofreu queda nas exportações devido à crise internacional, qual é o objetivo do governo ao reduzir a taxa de juros Selic? Ao estimular a queda dos juros bancários, como o governo vem fazendo, né? O primeiro banco no Brasil a fazer redução na taxa de juros foi o Banco do Brasil, depois a Caixa Econômica e depois os bancos privados. Com a redução dos juros, o governo pretende estimular o crédito, e ao estimular o crédito, estimular a produção. Ao estimular a produção, estimular a geração de empregos. E ao estimular a produção e a geração de empregos, certamente estimular também o consumo interno. Então, já que o governo encontra dificuldades para exportar, qual é a saída? Estimular as compras internas. Por isso que a taxa de juros Selic sofreu sucessivos cortes, de 11% hoje em 7,25% ao ano, e também o governo tomou outra medida importante que já havia tomado em 2008 e voltou a tomar novamente: a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O IPI, em alguns casos, ele foi reduzido sobre alguns produtos, e em outros casos ele acabou isento. Por que o governo vem reduzindo e isentando o IPI de automóveis, de móveis, de materiais de construção e de eletrodomésticos? Para fazer com que esses produtos se tornem mais baratos e passem a ser mais consumidos internamente. Este ano, o Brasil sofreu uma dura queda nas exportações de automóveis. Mais de 40% das exportações de automóveis caíram este ano, ou seja, o Brasil deixou de exportar carros para o exterior. Então, qual foi a medida adotada pelo governo para tentar fazer com que a empresa automobilística não entre numa crise muito radical, muito profunda? Já que o Brasil não consegue exportar esses carros, as exportações caíram mais de 40%, o objetivo do governo ao reduzir IPI sobre automóveis é fazer com que os automóveis se tornem mais baratos e mais consumidos internamente. Isso faz com que a empresa automobilística não tenha que tomar medidas radicais, como, por exemplo, dispensar parte de seus funcionários. Aquilo que o Brasil não consegue mandar para fora está sendo consumido internamente. Então, na economia, guardem esses dados importantes, tá? Os sucessivos cortes na taxa de juros Selic para estimular a queda dos juros, também a queda dos juros bancários, a começar pelo Banco do Brasil, que foi o primeiro banco, né, a dar início
a cortes em juros bancários ou nos juros bancários, seguido pela Caixa Econômica Federal e depois pelos bancos privados, como o Bradesco, o Santander, o Itaú e outros mais, tá? E também a redução e a isenção do IPI sobre produtos como automóveis, como móveis, materiais de construção e eletrodomésticos. Tudo isso o governo fez para fazer frente à crise internacional, já que o Brasil, devido a essa crise, passou a ter dificuldades para exportar, estimular a produção interna, estimular a geração de empregos e estimular também a produção. O outro fato importante também que devemos levar em conta é o seguinte: esta crise internacional, ela começa na verdade em 2008 e ela volta a se agravar agora em 2011, principalmente na Europa. Mas esta crise internacional eu vou destacar de forma mais aprofundada quando eu trabalhar os fatos internacionais. Por enquanto guardo isso daí. Outra coisa que vale a pena destacar é o seguinte: com essas medidas de cortes na taxa de juros Selic, juros bancários, tudo para estimular o consumo, o governo pretende também fazer com que o produto interno bruto, né, o PIB, se recupere um pouco. No ano de 2011, o PIB brasileiro fechou em 2,7% ao ano. Este ano corre o risco de não chegar nem a 2%. Então, para que a coisa não seja tão drástica no final do ano, com uma queda muito elevada no crescimento do PIB, o governo também adotou essas medidas. Então, em relação à economia, guardem essas dicas importantes que certamente elas poderão estar presentes na próxima prova, ok? O nosso próximo assunto será a sociedade brasileira. E depois de encerrado a votação do mensalão, eu trabalho um capítulo à parte especial só sobre o Supremo Tribunal Federal, destacando o mensalão, ok?